Hoje o assunto é muito gostoso e muito importante para todos nós, né? Falta de dinheiro. A constelação sistêmica pode ajudar a resolver essa questão? Então, fica comigo, você que quer saber, que quer conhecer sobre essa técnica terapêutica, se ela pode te ajudar nessa questão financeira, né? Porque no decorrer desse momento aqui, eu vou trazer para você essa expansão de consciência, como ela pode ou não te ajudar a resolver esse conflito. Então eu te convido para você compartilhar essa live com as pessoas que você conhece, principalmente com as pessoas que vocês amam, os amigos, os familiares, os parceiros, porque quanto mais pessoas estão ali compartilhando com você da mesma ideia, do mesmo conhecimento, mais fácil é para você chegar ao seu objetivo, que é resolver a sua questão financeira, porque vai ter gente compartilhando com você a mesma ideia, te apoiando e te incentivando. Então compartilha, eu tenho certeza que o conteúdo vai ser muito importante para você e para todas essas pessoas que fazem parte do seu núcleo afetivo, tá? Eu sou Sandra, sou terapeuta, sou mentora e facilitadora em constelação sistêmica. Eu chamo de constelação sistêmica somente porque ela vai muito além o núcleo familiar. Ela se expande para outros sistemas, tá? Mas é lógico que tudo começa ali, sim, no nosso núcleo familiar. Eu vou trazer aqui para você um entendimento geral do que é a constelação familiar, de como ela pode te ajudar nessa resolução de conflitos em diversas áreas. E aí, conforme eu for trazendo para você esse entendimento, você já vai conseguir entender de que forma ela vai te ajudar ou não com relação às suas finanças, às suas questões com dinheiro, tá? Então vamos lá, conhecer a constelação sistêmica familiar, ela te ajuda sim, ela também te traz um autoconhecimento, não é só para aquela questão que você precisa resolver, é um entendimento que você vai levar para a sua vida, tá? Para resolver conflitos, para te ajudar a superar desafios em qualquer área da sua vida e também para te auxiliar nessa questão pessoal, porque todos os princípios da constelação, quando você adota na sua vida, de certa forma, a vida também começa a fluir mais leve e outras questões você vai conseguir também entender exatamente com isso, com a constelação e com os seus princípios, tá? Mas eu acho importante trazer para você que a constelação não é algo assim que surgiu um dia desses. Ela surgiu lá atrás. Ela tem todo um respaldo teórico de pessoas que estudaram, que comprovaram, que verificaram depois a eficácia dessa terapia nas gerações seguintes. Então eu vou trazer aqui para você uma breve explanação dessas pessoas que contribuíram para esse movimento terapêutico tão eficaz que é a constelação, tá? Tudo começou lá atrás com Jung, o psiquiatra que trouxe para gente o entendimento do inconsciente coletivo. Em outros momentos aqui das lives, eu já trouxe para você um entendimento sobre a mente, as divisões da mente, do inconsciente, como isso funciona. Eu não vou detalhar nessa live, mas eu sugiro que você, em algum momento, vá e assista essas outras lives que vão contribuir com o seu desenvolvimento em qualquer área, tá? Mas principalmente nas áreas que você precisa resolver alguma questão. Depois do Jung, veio também outro médico, Jacob. Ele trouxe a terapia em grupo. Naquele momento já podia se visualizar a constelação, só que foi chamada de terapia em grupo e o processo continuou em evolução, né? Porque a constelação sistêmica, ela não é algo estático, engessado, né? Parado ali. Ela está em constante evolução. No decorrer da história, eu vou trazer aqui para você
uma breve cronologia, muitas pessoas foram contribuindo com a constelação sistêmica e mesmo agora que o Bertin não está mais entre nós, ela não para de ter contribuições de evolução. Eu vou estar contribuindo com a constelação, outros facilitadores também podem estar contribuindo com novas percepções. É algo que está em constante evolução, tá? A Louise, uma psiquiatra, foi quem trouxe a constelação para o nosso sistema e deu esse boom de expansão. Tempos depois, a Virginia trouxe a escultura familiar, depois o Bateson trouxe as dinâmicas que adoecem todos os sistemas e mais tarde o Bertin Hellinger trouxe as leis sistêmicas, que aí deram uma projeção maior para a constelação sistêmica, né? Os princípios que regem as ordens do amor. E tudo começou a ficar mais claro e se expandir mais rapidamente, mas não parou com ele. Um tempo depois, o Rupert trouxe o entendimento do que seria esse campo morfogenético de que é tratado ali dentro da constelação sistêmica, para desmistificar de uma vez por todas aquela ideia de que a constelação é um teatro, né? Tem ali um drama, tem ali uma questão espírita, tem ali incorporação? Não, não tem nada disso. A constelação sistêmica não é religião, não é teatro, muito pelo contrário, é tudo muito respaldado do ponto de vista científico e de comprovações, como terapia na família e nos descendentes dos sistemas, tá? E também não parou por ali, ela veio em processo de evolução. Tempos depois chegou pra gente a constelação com os bonecos e também não parou por aí, veio para o mundo organizacional, né? As empresas com resultados assim grandiosos também, porque é um sistema, então é por isso que eu digo, ela vai muito além disso, é uma constelação sistêmica, porque abrange diversos sistemas, tá? Ela não se restringe nem à família, nem às organizações. Ela vai muito além. Ela abarca todos os outros sistemas. E hoje em dia tem a constelação sistêmica dentro do SUS, o Sistema Único de Saúde. Quem trouxe pra gente isso foi a Simone Arroio. Por muito tempo ela esteve dentro da escola Hellinger. Então essa contribuição dela para o SUS já foi assim um boom, né? Como uma terapia integrativa. Por quê? Já existem sim comprovações de que a constelação ela contribui sim para a melhora, inclusive física, de saúde do ser humano, das pessoas, dos sistemas. Porque quando um sistema está adoecendo em determinada questão, tem ali também um fundo no seu sistema, nos seus antepassados. Então a doença, de certa forma, ela também é um alerta de que algo ali no sistema precisa ser visto, precisa ser olhado com carinho para descobrir o porquê disso está acontecendo. E aí sim, é possível resolver. Não quer dizer que a pessoa vai deixar o tratamento médico convencional, não é isso. Os tratamentos, eles se completam, mas o percentual de resolução, de êxito, né, de cura é muito grande. E também no sistema judiciário, com o juiz Sami. Ele trouxe esse entendimento para dentro do judiciário nas resoluções de conflitos familiares. Ele também ajudou o direito sistêmico a ser reconhecido. Então, essa breve explanação é para você entender de que não é algo de aventura, muito pelo contrário, é uma terapia muito séria, que tem respaldo, que tem assim um número muito grande de resoluções. E por que você vai entender quando eu digo um número muito grande de resoluções, eu já te mostro. Mas por que isso? Porque não depende só da terapia, como tudo na vida, né? Você também tem a sua parcela, você precisa entrar em ação. É como se fosse a própria medicina. Você vai ao médico,
o médico te examina, pede os seus exames, né? Descobre o que está acontecendo e te passa uma cirurgia, um medicamento, uma orientação de exercício físico, de alimentação. Você precisa sim, tem o antes, tem o durante e tem o depois. Então você precisa estar comprometido com a mudança, senão do contrário, provavelmente você vai ter uma melhora, né, muito significativa e vai parar por aí, porque uma coisa é você ver, outra coisa é você ver e ter ação, né? A mesma coisa é quando nós queremos modelar o nosso corpo. Se nós formos à academia, mas se a gente não tiver ação de praticar os exercícios, né, de seguir as orientações ali do personal, provavelmente a gente não vai ter um bom resultado, porque se você vai à academia só para ver o que as pessoas estão fazendo, para fazer novas amizades, não vai ter o resultado esperado, né? Então, a constelação sistêmica hoje, ela está presente em diversos países, em diversos e principalmente aqui no Brasil, ela teve um boom de expansão muito grande justamente por isso. Ela é uma terapia simples, ela é breve, mas com uma profundidade muito grande, com um resultado assim muito amplo. Eu digo um resultado muito amplo justamente por isso, porque você precisa também ter a sua parcela de contribuição, você precisa entrar em ação, porque a constelação ela vai te mostrar aonde está a questão que você precisa resolver para a sua vida fluir, né? É o que a gente costuma dizer, aonde a mangueira dobrou, aonde a energia ficou impossibilitada de passar para gerações seguintes, né? Por que o fluxo da vida, o fluxo da força, o fluxo de tudo não está chegando até você? Então, nós vamos visualizar isso e a partir de então você vai precisar adotar ações, atitudes no seu dia a dia. Agora, ela pode te ajudar em diversas questões. Eu listei aqui algumas porque eu percebo que tem muita gente nova chegando e talvez ainda não conheça. Em alguns outros momentos da nossa live, eu já trouxe alguns motivos, alguns impedimentos, algumas razões nas quais a constelação contribui com você, mas hoje eu vou destrinchar um pouco mais, tá? Nas questões de desarmonia entre pais e filhos, nas questões amorosas, sejam elas dentro de um casamento ou dentro de um relacionamento amoroso, os bloqueios, né, que impedem as pessoas de superar determinados obstáculos, de realizar os seus sonhos, aquilo também que te impede de tomar uma atitude. Você precisa sair de um relacionamento abusivo, você precisa ou você quer trocar de trabalho, trocar de profissão e você não tem força e você não sabe por quê. A constelação vai te ajudar também, porque você vai ver o que está te travando. Uma outra questão, impedimentos em qualquer área, né? Na área profissional, que não deslancha, você tá ali sempre nadando e morrendo na beira da praia. Então isso também a constelação vai te ajudar nesse aspecto. Também com relação aos projetos que você começa e não consegue acabar. Tudo que você começa fica pelo caminho, você nunca finaliza nada. Tem uma razão, tem um bloqueio, tem alguma coisa aí te impedindo e a constelação vai te ajudar também. Se você tem um processo judicial, se você tem um bem bloqueado, uma dívida para receber, a constelação pode te ajudar a destravar o bloqueio que está ali, impedindo que as coisas se resolvam, tá? Se você tem questões com trabalho, com emprego, você não consegue um emprego e você não sabe por quê, ela pode te ajudar também. A encontrar um parceiro, né, de vida, ou uma parceira também vai te auxiliar nisso. Por quê? Ela vai trazer o parceiro para você? Não, ela não vai trazer o parceiro. Mas ela vai te mostrar aonde está a questão, aonde está o bloqueio, a trava que está impedindo você de
ter sim uma vida com uma pessoa, de construir sim uma relação, um amor com alguém, tá? Então a questão é essa, é de você ver o que está por trás, o que está te impossibilitando de realizar algo. Porque uma coisa é o que a gente vê aqui, ó, é a capa, né? É a primeira impressão. Agora, por trás disso, tem tantas coisas que as pessoas nem imaginam, né? Porque não é algo que a gente aprende na escola, na universidade, nem na vida. Hoje é que as coisas estão assim, mais simples, que você pode assistir uma live, um filme, uma série, e ali, de certa forma, você pode ter, sim, um insight, uma expansão de consciência. Mas nem sempre foi assim. E outras questões, né? Principalmente com relação à questão financeira. O porquê que eu tenho batido tanto nessa questão financeira? Porque é a campeã no ranking de temas de constelação que as pessoas mais chegam procurando. Olha, minha vida tá assim, eu não tenho dinheiro para isso, eu não consigo pagar conta, o que eu ganho não dá para nada, eu tinha uma empresa, eu tive que fechar a empresa, ou eu tenho uma empresa, mas eu não construí essa empresa era do meu pai, era da minha família, ou eu construí um negócio numa parceria com a minha companheira, com meu irmão. São inúmeros casos, né, que as pessoas não conseguem resolver, não sabem por quê. E aí a constelação pode ajudar, porque você vê que às vezes é uma questão pequena, né? É uma dobrinha na mangueira que faz com que a água, o fluxo da vida não chegue até você. E isso pode te ajudar, porque na maioria das vezes são pessoas que estão ali procurando, trabalhando, são determinadas, mas mesmo assim a coisa não flui, não acontece. Por quê? Porque tem algo lá atrás te impedindo. Então a constelação pode te ajudar sim, tá? A ver o que é isso que está te impedindo. Mas não é só na questão financeira. A constelação sistêmica, ela vai te ajudar na questão de saúde também. Porque a grande maioria dos problemas relacionados à saúde, eles têm sim um fundo no seu sistema. O sobrepeso, a compulsão alimentar, a obesidade, a depressão, a enxaqueca, a falta de energia, sabe? O desânimo, a apatia, aquela coisa de que eu não sei nem por que eu tô vivendo. Você vai sim conseguir entender o porquê de tudo isso. Então, é muito amplo o campo da constelação sistêmica familiar, tá? Se você tem questões aí com seus filhos, né, aqueles filhos bem desafiadores, né, difíceis, que estão sempre aí em embates com você, como pai, como mãe, com os avós, com os irmãos, vai ajudar também. Vícios de todas as formas, compulsões de todas as formas, né, hábitos de autodestruição, tudo que impede o desenvolvimento saudável da vida, dos movimentos, do crescimento em todas as áreas, você pode sim constelar e com certeza a constelação vai te mostrar. Inclusive, um outro tema que eu até nem tinha colocado aqui para trazer, mas que funciona aqui, eu trouxe alguns para vocês. Mas são inúmeros os temas, inúmeras as questões que a constelação sistêmica pode te ajudar, né? Questões com seus bichinhos. Hoje em dia as famílias, né, estão assim com o amor em desordem com os animais, dando um lugar para os bichos que não são o lugar que eles ocupam no sistema. Então isso faz com que o bichinho adoeça muito também, e aí o sistema fica todo desequilibrado. Então é sim uma área que cresceu muito, a constelação também para os pequenos animais, a constelação com cavalos. Então são tantas as áreas, né? A constelação empresarial é assim um campo muito vasto. Por que é muito vasto? Eu estou trazendo aqui para você assim só um pequeno entendimento para você expandir um pouco a sua consciência, porque tudo é sistema familiar, é sistema do país, da sociedade, da sua empresa, do seu órgão público, é o sistema do país, é o sistema planetário, é o sistema solar, é muita
coisa, e nós somos influenciados por todos esses sistemas, tá? Mas aqui, o primeiro sistema e o que mais nos influencia realmente é o sistema familiar, os nossos antepassados, né? Os relacionamentos amorosos antigos que nós tivemos. Falando aqui do dinheiro, né? Que a live tá, a constelação me ajuda com essa questão do dinheiro? Sim. Então, seus relacionamentos com seus antigos trabalhos também vão influenciar na questão com o dinheiro hoje, né? Por onde você passou, como foi. São tantos detalhes que podem estar influenciando, que podem estar bloqueando, interferindo, né? Que você tenha êxito na sua prosperidade financeira. E então sim, você precisa olhar para isso. A constelação sistêmica, ela contribui muito, ela vai te ajudar. Por quê? Eu costumo dizer o seguinte, que uma coisa é você ir para o jogo, pronto, cheguei, vou jogar o jogo da vida. Tá, você vai jogando, vai se machucando, vai perdendo, vai cansando, às vezes ganha alguma batalha, mas outra coisa é você ir para o campo, para a vida, sabendo quais são as regras, né? Como que funciona o jogo. Aí você tem muito mais chances de ganhar. Porque se você tá lutando aí, se você tá trabalhando, ou às vezes nem consegue trabalho, né? E as coisas não fluem para você, você está lutando contra o invisível, você nem sabe contra o que você está lutando. Qual que é a chance que você tem de ganhar uma batalha que você não conhece o inimigo, que você não sabe das regras do jogo, que você não está preparado para isso, né? Então, é de suma importância você aplicar sim, os princípios da constelação sistêmica familiar, a própria constelação sistêmica, para poder te ajudar. Porque uma vez que você vê a questão, é muito difícil você não entrar em ação, mas acontece, tá? Da mesma forma que acontece de uma pessoa estar doente, ela vai no médico mais top que tem, né? Aquele médico que entende do assunto e tudo. E muitas vezes essa pessoa não segue ali tudo que foi orientado para ela e depois ela simplesmente diz o quê? O médico não é bom. Esse tratamento não funciona. A mesma coisa pode acontecer com a constelação. Se você faz a constelação, você vê aonde está ali o problema, né? Aonde está o gargalo, o obstáculo, o impedimento, e você não vai fazer nada, daqui a um tempo você vai dizer por aí, olha, eu fiz uma constelação sistêmica e ela não me ajudou, não funcionou. Se você não entrou em ação, realmente as coisas não vão mudar, porque não existe esse milagre aí. Não é aqui você vai fazer uma constelação, aí você sai da constelação sistêmica sobre dinheiro, questão financeira, e amanhã você joga na Mega Sena e fica milionário. As coisas não acontecem assim. Você precisa entrar em ação como tudo na sua vida. Tudo existe um processo de cura, né? Você faz uma cirurgia, não é você receber alta do hospital e tá pronto para a vida, né? Pronto, eu fiz uma cirurgia cardíaca, amanhã eu vou fazer o quê? Vou fazer funcional, vou fazer um exercício pesado, vou correr sei lá quantos quilômetros. Não é assim. Existe um processo, você vai se recuperar, você vai se reabilitar, você vai adquirir força, se alimentar bem, fazer fisioterapia. Existe um processo. Aí sim, você vai caminhar até conseguir o êxito. Mas você precisa ter essa consciência muito clara. Eu não defendo a constelação sistêmica fora de um processo terapêutico. A não ser que a pessoa tenha já uma expansão de consciência muito grande, ela já estude muito sobre autoconhecimento, né, desenvolvimento humano, então ela já vai ter condições de ver o que a constelação sistêmica vai mostrar para ela, o que o campo morfogenético do sistema dela traz para ela, e ela vai conseguir, a partir desse momento, desenvolver habilidades para ela poder entrar em ação, para ela conseguir sim realizar tudo o que ela quer. Se ela quer realizar um projeto grandioso, né?
se tornar uma pessoa próspera ou ter um relacionamento, uma família, seja lá o que for, ela vai conseguir. Mas ela precisa ter essa consciência de que ali na constelação, eu como facilitadora, eu vou ajudar ela a fazer a interpretação do campo morfogenético dela, o que o sistema familiar dela está trazendo para ela, né? Naquele momento, nós já fazemos ali os movimentos sistêmicos adequados, a reprogramação necessária, mas a constelação sistêmica familiar, você precisa entender que é o início. Ela é o início. Você vai ter que percorrer o caminho para chegar no ponto final, que é a conquista do seu sonho, a realização do seu desejo, né? A prosperidade financeira que você quer. Então, tudo existe um processo. Você vai precisar olhar, você vai precisar fazer as reprogramações adequadas, tomar as atitudes necessárias para você sim ter o êxito, tá? Sempre faça essa analogia da constelação sistêmica familiar com uma cirurgia médica, com um tratamento médico. Tem o antes, tem o durante e tem o depois. E você precisa passar por tudo isso. Daí eu desenvolvi a minha metodologia estruturada nesses princípios, nesses passos a passos que as pessoas precisam percorrer. Porque a grande maioria das pessoas que chegam para mim, elas querem muito resolver, elas estão dispostas a resolver, elas não querem mais continuar nessa situação. Mas muitas vezes olhar o que o sistema familiar traz não é o suficiente, né? Ela precisa desenvolver as habilidades para ela conseguir lidar com as situações. Porque você fez a constelação sistêmica, você não está imune a viver determinadas situações na sua vida. As situações elas vão continuar acontecendo, mas a sua postura, a sua ação, a sua atitude diante de tudo isso é que vai fazer a diferença, tá? Eu já vou trazer um exemplo mais concreto para você e vai ficar mais simples, mas você já tem que ter esse entendimento. A constelação sistêmica familiar, ela vai te ajudar demais. Dependendo do seu nível de consciência, a constelação por si só é o suficiente. Mas na grande maioria dos casos, precisa sim de um processo terapêutico estruturado, tá? Porque senão você fica meio perdido sem saber como desenvolver essas habilidades. Então você precisa sim participar de vivências, de cursos, de um processo terapêutico, né? De questões que vão te desenvolver como ser humano, porque uma coisa está atrelada à outra, uma coisa está vinculada à outra. O desenvolvimento humano, ele acontece em conjunto, a mente, o coração, as emoções, os sentimentos, as ações. Então você não pode ficar ali parado. É a mesma coisa de você ir ao nutricionista querendo perder peso. Ele te passa dieta, exercício, hábitos saudáveis e por aí vai, e você não faz nada disso. Qual o resultado que você vai ter, né? Então você precisa estar comprometido com a sua mudança. Você precisa estar comprometido com o seu sucesso, com a sua felicidade, porque sim, a constelação sistêmica, ela vai te dar um boom de expansão. Você vai visualizar o que você nem sabia que estava ali te acorrentando, te segurando, mas você vai ter que entrar em ação. É simples e é eficaz, mas você tem que ter essa consciência, tá? De que não é num passe de mágica que as coisas se resolvem. Então, o Bert trouxe pra gente os princípios, né? Que são o quê? Que são as 3 ordens do amor. E isso fez toda a diferença, porque é uma forma simples de você entender como todo o sistema influencia a sua vida. A primeira lei é a lei do pertencimento, né? De que todos fazem parte. Todos, não importa se são pessoas positivas, negativas, se nós gostamos, se nós não gostamos, todos fazem parte do sistema, todos sem exceção. Drogados, saudáveis, doentes,
qualquer pessoa, tá? Faz parte. Aqui não tem questão de nenhum tipo de preconceito. Todo mundo tem que pertencer. A outra lei é a lei da hierarquia. Aqueles que vieram antes de nós são os grandes, né? Tem precedência, tem lugar de honra no sistema. Então, toda essa questão hierárquica, ela precisa ser respeitada. E quando ela não é respeitada, o fluxo energético, o fluxo de vida não chega até você. Essa também é uma questão que pode estar te impedindo. E a outra lei é a lei da compensação. É a lei do equilíbrio de troca, o dar e o receber. Como que tá isso na sua vida? Você só recebe ou você só dá? Ou isso tá equilibrado? Porque se a balança tá mais pesada para um lado do que para o outro, as coisas também não fluem em nenhuma área. Área amorosa, área de dinheiro, não tem jeito, tá? Tem que ter um equilíbrio. Então, essas 3 leis básicas simples são profundas demais e são capazes de, por si só, você aplicando isso na sua vida, você já ter uma melhora, tá? Esses princípios, eles regulam todos os sistemas, não é só o sistema familiar, todos eles. Então, se tem algum desses 3 princípios em desordem, a gente acreditando ou não, esses princípios nos influenciam. Então, se uma dessas leis não está sendo respeitada, não é quem desrespeitou que vai arcar só com isso. As suas futuras gerações também, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. Nós já ouvimos muito isso lá no passado, né? E vereis o mal nos seus filhos, justamente por isso. Porque uma questão que foi de forma desordenada ali, ela vai sim reverberar nas futuras gerações. Então, a gente não pode deixar para os nossos descendentes resolver problemas nossos, porque a responsabilidade é nossa e isso causa um desequilíbrio. Então, aí você pode se perguntar, tá, mas e se tudo isso está em ordem? Se tudo isso está em ordem, o amor está em ordem, a vida flui, a vida amorosa, a vida profissional, a prosperidade financeira, né? Tudo com alegria, com leveza e felicidade. Agora a questão é que na nossa história evolutiva, todas as nossas famílias são famílias disfuncionais. Então pode ser que um princípio esteja em ordem, mas o outro não. De certa forma, todos nós estamos em desequilíbrio, alguns mais, outros menos, mas o desequilíbrio ele existe e ele não é saudável. E você que está me ouvindo, precisa se despertar para isso, porque se você não resolver essa questão agora, na sua geração, isso vai ficar para quem resolver? Para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E eu acredito que quando nós amamos alguém, a gente não deseja isso, né? Principalmente para os nossos filhos, para os nossos netos. Então, aqui sim, é o que eu sempre falo, eu trago para você um despertar de consciência. Um despertar, uma expansão. Porque o amor em ordem, ele flui. O amor em desordem, ele trava. Trava a evolução. Mas as futuras gerações vão pagar, de certa forma, por isso. Até que alguém no sistema, um buscador, acorde para isso e verifique que tem algo errado e eu vou olhar para isso, todos estão acorrentados. Então, um erro de uma pessoa, do seu sistema, ou de agora, ou dos seus antepassados, vai sim influenciar a vida futura, tá? Isso é fato. Eu trouxe aqui nomes de médicos, estudiosos, filósofos, biólogo, psicoterapeuta. Você não precisa acreditar em mim.
A internet está aí, você pode digitar lá os trabalhos, os estudos profundos dessas pessoas sobre tudo isso que eu estou falando. Eu simplesmente estou trazendo para você um resumo. É lógico que tudo é muito mais profundo do que eu estou trazendo para você. E que daí, para eu aprofundar mais, eu preciso de tempo, ou é dentro da minha mentoria, ou é dentro de um treinamento fechado, né? Aqui eu trago o que você precisa para ter a expansão, o entendimento, tá? O entendimento para você começar a caminhar, para você dar o seu primeiro passo. E esses traumas, né, voltando aqui para o conteúdo, esses traumas, eles vêm lá, sim, dos nossos antepassados, das vidas passadas, para quem acredita em outras vidas. E enquanto você não resolve isso, tá aqui, ainda te atrapalhando. Sandra, mas eu nem conheci o meu bisavô, eu não sei nem o nome do meu trisavô, não tem problema. Vocês são do mesmo sistema, né? Você traz aqui o código genético do seu sistema familiar. Então, você conhecendo ou não, você lembrando ou não, isso te influencia. A grande maioria das pessoas que chegam para mim quando eu vou fazer a anamnese, elas sequer sabem o nome dos bisavós. Para você ver, a gente tem total desconhecimento do nosso sistema familiar, da história então nem se fala. E como essa história não te influencia? Como? Você nem sabe de nada, então você pensa que não te influencia, mas ela influencia. E é isso que eu quero trazer para você. Sandra, você pode se perguntar, tá muito complicado de eu entender isso aí, tô achando assim meio distante da minha realidade. Eu te convido a estudar um pouquinho mais, a ler um pouquinho mais sobre o assunto. A epigenética, ela já traz isso pra gente comprovado, de que todos esses registros dos nossos sistemas, né, dos relacionamentos antigos, do sistema de trabalho profissional, ele se manifesta em nós. Como? Sintomas, impedimentos, sentimentos, emoções, doença, escassez. Então, a constelação sistêmica, ela vai muito além o que você já ouviu falar de uma pessoa inexperiente, de que não funciona, de que isso é teatro, de que isso é uma incorporação espírita. Não é nada disso. São pessoas leigas que não entendem, que não estudaram, que não têm conhecimento profundo da técnica terapêutica e que falam o que não deve. Mas o fato é que você não precisa acreditar em um ou em outro, você pode procurar, você pode pesquisar, né? E você, como pessoa adulta, porque eu estou falando aqui para gente adulta, vai pesar aí na sua balança o que é melhor para você ou não, se você vai abrir a sua consciência para mudança ou se você vai ficar parado, estagnado aí, sem conseguir prosperar financeiramente, vivendo uma vida muito limitada com relação a recursos financeiros e outras questões também, questões amorosas, questões de relacionamento profissional, saúde, né? Tá tudo na sua mão. O meu papel é trazer essa expansão de consciência para você, tá? E aí, como eu te prometi, eu vou te dar um exemplo que vai ficar mais claro esse entendimento. Você pode falar assim, Sandra, mas como os meus antepassados viveram traumas assim tão profundos que pudessem chegar até mim? Já existem estudos mostrando, né, que os traumas mais graves, eu vou dar aqui um exemplo, mas eu quero que você entenda que é só um exemplo. São muitos, tá? Por exemplo, uma guerra, né? O seu antepassado, ele veio para o Brasil ou para qualquer outro país fugindo de uma guerra. Quando uma família, um sistema, uma pessoa que seja, foge de uma guerra, ali ela tá sofrendo muito, né? Limitação, privação de alimento, de liberdade, de bens materiais, né? De dinheiro, de finanças, de integridade física. Olha, é tanta questão que envolve uma guerra, né? Mas o que eu quero te trazer do exemplo da guerra é o seguinte, que já tem estudos que mostram
que muitas pessoas com problema de obesidade, com problema de compulsão, com problema de acumulação, o que essas pessoas sofreram? Essas pessoas sofreram exatamente isso, privação de alimento. E isso vem passando no inconsciente coletivo do sistema, captou? Então você vai para o supermercado, você compra tanta coisa com medo de acabar. Você nem sabe, mas esse medo está dentro de você e você estoca na despensa, no armário, tá na sua casa o alimento, né? O que o seu antepassado sofreu lá atrás de não ter alimento durante a guerra para comer, hoje você não vai mais sofrer. Isso tá no seu inconsciente. Muitas vezes quando você vai fazer uma limpeza no armário, aquela faxina, aquela arrumação, você vê lá alimento vencido, você nem sabia por quê. Joga fora, né? Se você não acumula, se você não guarda alimento no armário, você guarda onde? No próprio corpo. Vamos estocar dentro do próprio corpo. Você está o quê? Se precavendo de uma possível impossibilidade de se alimentar, mas você nem sabe disso. Eu tô te dando aqui um exemplo, tá? São inúmeros, mas esse exemplo é assim muito comprovado e traz muita verdade, porque quando a gente vai investigar os antepassados da família, a gente chega nessa raiz. Ah, minha família veio no navio, veio da Alemanha, veio não sei da onde, da Itália. Então, a gente começa a puxar a história e daí sim a gente começa a montar o quebra-cabeça do seu sistema familiar. Então você come sem saber por quê, você bebe sem saber por quê, você consome, você compra coisas sem saber por quê, você gasta dinheiro sem saber por quê, você não consegue poupar e você não sabe por quê. Outra questão relacionada à guerra, né? Os antepassados passaram por isso. Muitas famílias tinham posses, muitas famílias tinham riquezas e deixaram tudo para trás para salvar o quê? A própria vida, para garantir que a sua descendência nascesse, para a família, para o sistema não acabar ali. Então abandonou tudo, casa, dinheiro, tudo, e veio para o Brasil, foi para outro país, para onde quer que seja. O que está aí dentro de você? Eu tenho a vida já me basta. Eu não preciso de dinheiro, eu deixei tudo para trás para salvar a minha vida. Então, o que eu estou trazendo para você é um exemplo do que pode estar no seu inconsciente coletivo, no inconsciente coletivo do seu sistema e você não faz ideia. E te trava muito. E se você não resolver isso agora, vai continuar travando os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos. A questão ela é muito profunda, tá? E é por isso que a constelação sistêmica ela é tão grandiosa, porque ela vai aonde precisa. Não é uma coisa superficial que você fica ali, poxa, mas hoje eu não tenho dinheiro. Você tá ali, você estuda educação financeira, você faz investimento, você faz ali coisas que são importantes, tá? Eu não estou tirando aqui a importância de nada. Eu estou dizendo simplesmente que pode ser que uma coisa não se resolva porque tá faltando um pedaço do quebra-cabeça. Se o quebra-cabeça tem 1000 peças, você precisa das 1000 peças. Se você monta as 999, vai ter ali uma lacuna. E às vezes você só precisa preencher essa lacuna para resolver o que você precisa para deslanchar na sua vida. Para você resolver a sua questão no trabalho, com a sua profissão, com seus investimentos, para o dinheiro chegar e ficar na sua vida. Então você pode perguntar assim para mim, Sandra, o que um constelador faz então? O constelador faz isso. Ele usou a constelação sistêmica para resolver as suas questões, as suas travas, os seus bloqueios, e isso não foi do dia para a noite, teve um processo. Através desse processo, ele aprendeu a interpretar, lógico, tem uma formação, uma certificação com muitas horas, né, de vivência ali, de prática, para poder depois fazer a diferença na vida de outra pessoa, facilitar o processo, né? Então, o constelador ele vai te trazer a interpretação que o seu campo morfogenético vai apresentar durante a terapia.
durante o processo de constelação sistêmica. A partir de então, tem o direcionamento, né? O que você precisa fazer. É lógico que são muitos detalhes, eu estou aqui simplesmente simplificando tudo para você, mas você vai ter que seguir da mesma forma que você segue as orientações médicas, né? O passo a passo, para você conseguir ter êxito. Olha, faça sempre a analogia do seu sistema familiar com uma mangueira de jardim. Todas as vezes que você liga a mangueira para molhar suas plantinhas aí no seu quintal, o que que acontece? A água flui, né? Você ligou, a água já sai, o jato automático. E se essa mangueira dobra? A água sai? Às vezes sai pouco, às vezes não sai nada, né? É isso que acontece no seu sistema. Quando tem algo, a mangueira dobrou, a energia, a água deixa de fluir. Ela não chega até você. E daí você pode fazer o esforço que for, você não consegue seguir. Porque você não é um ser independente totalmente. Você pertence a um sistema. E você precisa conhecer, honrar. E essas raízes são muito perdidas na nossa sociedade, na nossa cultura, né? A gente não sabe praticamente nada do nosso sistema. Já faz tempo que eu estou vasculhando o meu sistema familiar, tanto o meu sistema paterno quanto o meu sistema materno. E eu percebo que as pessoas mais antigas do meu sistema também não sabem. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, porque não era natural isso. Mas é algo que a gente precisa cultivar, a gente precisa falar dos nossos antepassados, a gente precisa entender as raízes. Sandra, já morreu todo mundo. Não tem problema. O seu campo morfogenético não morre. Ele está aí. No momento em que você quiser resolver qualquer questão da sua vida, o seu campo sistêmico vai estar ali, o seu campo morfogenético vai se abrir para você. Então, o facilitador vai fazer isso, vai facilitar o seu entendimento, né? Para você olhar. Agora, é lógico, eu já falei e eu reitero, você vai precisar fazer as reprogramações necessárias, você vai precisar desenvolver as habilidades, porque você tem que entrar em ação. A diferença está aí, você entrar em ação. A mangueira vai fluir, né? Você desdobrou a mangueira, agora a água chega até você. E daí, você vai ficar com a mangueira para o alto ou você vai direcionar essa energia, essa água? Você vai molhar uma planta ou você vai deixar a mangueira, quando a gente vê no jardim, quando não tem ninguém controlando, ela assim, né? Desordenada, desgovernada. Entende? É um processo, tem um passo a passo. Tem sim resultado, né? Você tá aí querendo saber. Tem sim resultado. Depende sim de mim como facilitadora e de você. De você seguir as orientações, de você colocar tudo em ação, de você aplicar as leis sistêmicas na sua vida, porque essas leis não são só para terapia, elas vão muito além. Então eu posso te perguntar, o seu pai tem um lugar no seu coração? A sua mãe tem um lugar no seu coração? O dinheiro tem um lugar no seu coração? Porque aqui a gente está falando de questão financeira, dinheiro, né? Como que você olha para o dinheiro? Tudo isso influencia, tudo isso. Não tem como você resolver uma questão sem conhecer, sem saber com quem você está lidando. Quando nós vamos ao médico, o médico pede exame de sangue, raio-x, ressonância, muitas coisas para entender um pouco do nosso sistema. E você entende o seu sistema? Porque para você fazer algo, para você entrar em ação, você precisa entender. Então esse é o convite para expansão. Esse convite vai me beneficiar? Também, porque primeiro você vai ajudar o seu sistema familiar, resolver a sua questão aqui, você, né? E impedir que essa questão siga adiante nos seus descendentes, né? Que os seus filhos paguem os seus netos, os seus bisnetos. Aí você pergunta assim, Sandra, mas como que uma decisão minha também influencia você?
Lembra que eu te falei lá atrás que nós pertencemos a vários sistemas e todos estão interligados? O familiar, o da sociedade, o do país, o do planeta. E eu pertenço à sociedade, ao seu país, ao seu planeta. Então, toda decisão que qualquer pessoa toma, ela atinge o coletivo. Não é só o seu coletivo familiar. Entende? Quando a gente fala que quando um se cura, todos se curam. Quando as pessoas dizem, né? Principalmente quando a gente está tratando de uma questão de desenvolvimento humano, que a gente fala assim, somos um, todos somos um, e somos mesmo, sabe? Isso não é uma frase bonita para ser pendurada na parede, não é isso. Isso é uma verdade absoluta. Então você começa curando o seu sistema familiar, mas essa energia, esse fluxo vai reverberando em todos. O Bert Hellinger fala uma coisa que eu até anotei aqui para trazer para você, que é uma verdade incontestável, tá? Você pode até não concordar, mas não tem como questionar, porque é um processo que a gente comprova geração após geração, sistema após sistema. Eu vou ler para você. Ele diz assim: os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente, que se repetem de geração em geração, até que um tome consciência e transforme essa maldição em bênção. Então é isso, se você é o buscador da sua família, tá na hora de você transformar essa maldição em bênção, de você liberar os seus netos, os seus bisnetos, e todos os seus descendentes e os seus colaterais e, de certa forma, os seus antepassados também, tá? Então, sim, respondendo mais uma vez, a constelação sistêmica, ela vai te ajudar a resolver a sua questão financeira, porque você vendo a questão, a energia começa a fluir. Com essa energia fluindo, você tem possibilidade de entrar em ação. E, a partir do seu movimento, as questões começam a se resolver. A constelação começa o movimento, tá? Então, quando você vem se constelar comigo, ali é o início, é o primeiro passo. Você vai embora, né? Acabou a constelação, o que que acontece? O seu sistema familiar agora começa a trabalhar para que tudo volte a fluir da forma saudável, né? Em ordem de amor. Então, ela não acaba ali. A constelação, ela continua reverberando no seu sistema, dependendo, né, de cada um, da questão, do que foi movimentado por 1 mês, 2 meses, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20, 100 anos, tá? Tudo é energia e a energia está em movimento. Isso é uma expansão de consciência. E aí eu já te trouxe o exemplo da guerra, né? Eu fiz essa analogia com você de como isso pode atrapalhar uma pessoa hoje, mas ali foi um exemplo. Existem outras questões, né, que o campo vai mostrar para você dentro da constelação sistêmica, se você está repetindo um padrão de pobreza, um padrão de escassez, um padrão de pagar uma dívida que algum antepassado adquiriu e não pagou e ficou para quem pagar? As futuras gerações, e você nem sabe disso, mas você está pagando, né? Então, existe essa possibilidade. Você pode também estar identificado com o aborto, você pode estar ali vinculado a um acordo, e os acordos ancestrais, eles existem, né? Então a gente precisa entender o que está acontecendo com você, e isso eu não tenho como fazer aqui numa live, né? A gente precisa estar ali dentro de um movimento terapêutico seguro, para a gente poder falar de questões mais delicadas, mais profundas do sistema. Mas aqui eu já trago essa expansão para você. Uma outra questão, né, ver o que está impedindo, porque às vezes o dinheiro até chega para você, mas ele não fica. Ele não fica, e você vai olhar a história, ele também não ficou lá atrás para ninguém. Então a gente precisa sim ver o que está acontecendo, como eu já falei, mas eu vou repetir.
Qual é a relação que você tem com a sua mãe e com o seu pai? Sandra, o que tem a ver a relação com a minha mãe e com o meu pai? Porque os pais, né? Eles cuidam, eles protegem, eles pagam as suas contas quando criança. Quando criança, quando adolescente, quando jovem, né? Mas você agora, como adulto, isso já não é saudável. Se isso está acontecendo, tem aí uma questão para ser resolvida. O erro não começou agora, e eu não estou aqui dizendo que a gente tem que culpar, que responsabilizar, olha, eu passo por isso porque a culpa é sua, porque é isso, não. Eu estou aqui trazendo para você uma expansão de consciência de que nós podemos ver aonde está a questão e você se responsabiliza agora pela mudança. Não importa mais, porque não tem como você falar assim, ah, mas a culpa é do meu bisavô, a culpa é do meu pai, a culpa é de não sei quem. Não se trata de culpa, você viu a questão, se responsabilize pela mudança para que as futuras gerações não paguem por isso, entendeu? Então, se a sua mãe ou se o seu pai hoje ainda precisam te ajudar financeiramente, tem alguma coisa errada. Porque isso não é o saudável, isso não é o natural. Então você pode dizer aí assim, poxa Sandra, mas eu já tenho 30, 40 anos, você tá falando isso aí e isso tá doendo aqui em mim, sabe? Eu tô me sentindo assim ruim com essa situação. A situação já aconteceu, né? Então não fique sofrendo pelo que já aconteceu. É o que eu tô falando. Não se culpe, não ache culpado. Simplesmente se responsabilize para seguir de agora em diante, sabe? Busque um caminho para isso não acontecer mais, porque isso não é saudável. Isso pode ter acontecido agora com seus pais, né? Os seus pais podem achar por alguma razão que eles também precisam resolver, que eles precisam te dar as coisas como adulto, mas um adulto ele já não precisa mais receber nada dos pais, né? O adulto, o que ele tem que fazer? Seguir para a vida, construir a sua história, né? É lógico que ninguém já começa no ápice da história. A gente constrói dia a dia, passo a passo, né? Você sobe um degrau de cada vez, isso é fato. Isso acontece com todo mundo e não existe demérito nisso, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, você está construindo o seu caminho, então você vai passar por dificuldades, vai ter obstáculos, porque todas as pessoas passam, tá? O que eu tô te fazendo aqui é um convite para olhar para isso. Por que eu falo tanto disso? Porque é o que mais chega para mim, sabe? Isso interfere na sua vida financeira, isso interfere na sua prosperidade em todas as áreas, na saúde, nas finanças, nas relações amorosas. Quantas pessoas chegam para mim, eu fui me casar, o meu pai e a minha mãe compraram um apartamento para mim, compraram um carro para mim. Sabe o que acontece? Em pouco tempo, dá zebra. Sabe por quê? O pai às vezes não pagou à vista e daí faz o seguinte, o que eu tô trazendo para você, eu não vou trazer nomes, mas eu posso te trazer fatos reais que acontecem aqui com os meus clientes. O pai todo mês ou a mãe deposita lá o dinheiro e fala, da parcela do carro, da parcela da faculdade, da parcela do seu apartamento. Sabe o que a pessoa faz? Gasta o dinheiro com outra coisa. Gasta o dinheiro com outra coisa e depois, quando os pais chegam para mim, teve que vender aquele bem, o filho não tem mais onde morar, aí voltou para a casa dos pais. O que eu quero que você veja é que isso é uma dinâmica que não é saudável. É o que aqui no mundo da terapia a gente chama de dinâmica doente, é disfuncional. É uma dinâmica adoecida, você está impossibilitando que o seu filho cresça. Eu te dei aqui um exemplo, mas tem muitos outros, muitos outros. Então, se você quer ajudar o seu filho, eu entendo você, eu também sou mãe, é uma situação delicada, né? Porque a gente não quer ver o filho sofrer, mas o sofrimento também faz parte da evolução. Olha aí para o seu passado, será que você não sofreu nada? Se você sofreu, você vai ver que isso não mata ninguém, que você consegue evoluir. Agora, se você não sofreu, também já é uma questão errada, né? Se você precisou ter esse amparo dos seus pais, porque esse não é o saudável. Agora, o que eu estou trazendo para você é que não se culpe, veja o que precisa ser feito e tome a atitude.
sabe? Tome a atitude. Se você precisa, se você se sente na obrigação de ajudar o seu filho, então faça isso de uma forma saudável, porque com essa idade, né, chegando na vida adulta, ele já teria que ter essa consciência de que ele tem que caminhar por si só, de que não pode mais ficar precisando de você ou do sistema de governo para alguma coisa. A gente precisa caminhar. Isso é prosperidade também. Isso também pode estar te travando, né? Porque daí você não se sente capaz de construir a sua história, você nunca fez um esforço para isso, e como é que você vai saber se isso dá certo ou não? É algo que a gente tem que ir construindo, mostrando para os filhos dia a dia. Não é fácil, não é. Mas a gente precisa unir aqui a razão com o coração e não deixar simplesmente o coração agir porque são os nossos filhos. Eu vou trazer aqui mais um exemplo para você, porque esse aqui me marcou muito. Eu atendi uma pessoa que estava sofrendo muito com questão de dinheiro na empresa, mas sofrendo no seguinte aspecto: a empresa muito bem sucedida e todos trabalhavam na empresa. As filhas, os filhos, os genros e as noras. E ele estava muito incomodado com aquilo, porque a casa, o apartamento, o carro, eu tô falando do pai incomodado, tá? Tudo vinha para os filhos através do quê? Da empresa. Eles trabalhavam, mas era aquele trabalho assim, sabe, meia boca, porque é na empresa do pai, é aquela coisa. E ele chegou para mim e a gente conversando, o sistema familiar dele, né, o campo mostrou para ele como essa dinâmica era uma dinâmica adoecida, né, que não tinha nada de saudável. E o que isso influenciou? Influenciou em tudo, porque ele estava com medo de morrer e tudo se acabar, o patrimônio que ele tinha construído, porque os filhos, os genros, as noras, ninguém tinha habilidade nenhuma, ninguém sabia de finanças, ninguém sabia de administração, sabe? Era um bolo de coisa misturada assim, inadequada. Então, no próprio campo dele, ele conseguiu visualizar que era uma dinâmica ruim, inadequada, que não fazia bem para ninguém. E ele deu um prazo para todos começarem a caminhar sem ele, que ele não queria mais ninguém dentro da empresa, né? E o que aconteceu, né? Anos depois, se eu não me engano, 1 ano e meio ou 2, alguma coisa assim, a gente conversando, depois em outro movimento, o que aconteceu? As pessoas já estavam caminhando, né? Porque quando ele empurrou todo mundo para fora do ninho, eles tiveram que bater asas para voar. Então eles foram descobrindo as habilidades que eles tinham, que estavam ali, ó, tudo apagada, ninguém nem sabia que existia. E aí a gente conversando, essa pessoa disse para mim: poxa, agora eu tô tranquilo. Agora eu sei que quando eu partir, eles não vão ficar em maus lençóis, porque eles já conseguem caminhar e já eram pessoas adultas. E com esse exemplo que eu trago para você aqui, você pode pensar: Sandra, quando a gente casa, como que fica esses agregados, né? O genro, a nora, o filho adotivo, a filha adotiva. Eu vou te dizer, eles entram no nosso sistema também. Então, além deles terem o sistema deles ali como carga genética de sentimentos, de impedimentos, né, de possibilidades ou não, eles ainda agora estão identificados com o seu. Então, eles poderiam, os genros e as noras, até nem serem assim pessoas que precisassem de auxílio financeiro, mas a partir do momento que eles entraram nesse sistema, que os outros tinham esse auxílio, eles também passaram a ter. Então, os agregados, sim, eles também vão, que são os genros, as noras, os filhos adotivos, né? Eles trazem tudo do sistema familiar deles e eles também ficam integrados com o seu sistema agora. Então, o que eu quero trazer para você, tudo está interligado, tudo está interligado. Quando a gente segura, quando a gente
tá ali achando que tá protegendo, que tá fazendo certo para os nossos filhos, pagando a conta, né, auxiliando financeiramente. Se eles são adultos, a gente está impossibilitando que eles vivam, que eles floresçam, que eles brilhem, que eles prosperem, que eles adquiram tudo que eles nasceram para ser. Porque simplesmente a gente não permite. Então, o que eu quero trazer para você é isso, de que realmente não é fácil, porque você tem aí uma questão afetiva, você como pai, você como mãe. Mas eu quero também te mostrar que isso não é saudável, nem para o seu filho, nem para você. O que o seu filho precisa é sim de ter habilidade, inteligência emocional para seguir, para se desenvolver e que tá tudo bem, tá tudo bem. Se ele quebrar, tá tudo bem se ele perder o emprego, se ele for para outro, sabe? Que a gente precisa pensar fora da caixinha. As pessoas ficam muito presas a essas questões de crise mundial, crise disso, crise daquilo. Sim, existe a crise. Ah, mas está influenciando todo mundo, tá difícil, tá isso. Só que se você potencializa isso com seus pensamentos, com as suas ações, piora tudo. Realmente tem crise, tem muitas questões no mundo e a gente pertence ao mundo, a esse outro sistema, né? Eu já falei isso para você. Só que também tem muitas pessoas se dando muito bem, começando negócios, empreendendo e tendo êxito, prosperando financeiramente. O que eu quero te dizer é que existe as duas visões e você pode escolher se você quer ficar do lado das pessoas que não são bem-sucedidas ou se você vai ficar do lado das pessoas que prosperam, que tudo que elas começam, elas terminam, que elas empreendem e dá certo, que o dinheiro chega para elas, porque sempre vai ter isso, a pessoa que não consegue e a que consegue, mas tudo é uma decisão. É uma decisão. Então você pode dizer assim para mim, Sandra, eu não concordo com você. Porque tem gente que não tem possibilidade de crescer. É pobre, pobre, pobre de maré de si. E eu vou dizer para você que não é bem assim. Porque mesmo as pessoas menos favorecidas, essas pessoas à margem da sociedade, quando elas têm uma mentalidade, quando elas querem mudar, elas mudam. Quantas pessoas eu conheço, e se você puxar pela sua memória, você vai conhecer também. Pessoas que vieram de uma situação financeira muito simples e que hoje talvez essa pessoa esteja até melhor que você. Se não estiver melhor, você vai ver que ela deu uma crescida, que ela expandiu, que ela prosperou. Então tudo é uma questão de decisão. Tudo é uma questão de querer, tudo é uma questão de mentalidade. O que eu quero dizer para você é que você consegue, que é possível, que todos conseguem. Então, se você quer mudar as suas questões, claro, a constelação vai te ajudar muito, a mentoria sistêmica vai te ajudar muito e você deve sim procurar essa melhoria para que isso não passe para os seus descendentes. Não deixe essa conta para os seus filhos pagarem, para os seus netos, para os seus bisnetos, essa conta que você nem sabe de onde é. Olhe para isso agora, é um convite. Olhe para isso. Possibilite das questões se resolverem agora, para que você viva melhor, para que você prospere financeiramente e os seus filhos também. Para que o fluxo passe de geração em geração. Mas qual fluxo? O fluxo da abundância, não o fluxo do impedimento, não o fluxo da escassez, não o fluxo da dor, o que te impede de realizar os seus sonhos. Então é isso. Eu deixo aqui com você essa expansão de consciência. Estou à disposição, mais uma vez eu falo, compartilhe essa live, esse entendimento, ele é precioso para todas as pessoas. Para todas as pessoas, principalmente para as pessoas que você ama, para as pessoas do seu círculo de amizade, de família, porque essas pessoas vão te incentivar. Se você está sempre num ambiente que te puxa para baixo, para um ambiente que não te ajuda, que não soma, é difícil,
É difícil. É a mesma coisa, vamos dar aqui o exemplo de um alcoólatra. O alcoólatra quer parar de beber, ele vai para os alcoólicos anônimos, ele faz o tratamento médico, a família já olhou isso de forma sistêmica, né? Fez a constelação para ajudar tudo isso. Mas aí ele não sai daquele ambiente, ele fica lá naquele ambiente onde a bebida está ali inserida. O que que ele fez? Ele não teve atitude, ele não teve ação. Porque se você quer prosperidade, você tem que ter ação. Se você quer mudar de vida, isso requer movimento. Isso requer movimento. E isso cabe a você. Então é isso, pessoas queridas. Eu quero sempre trazer essa expansão de consciência para vocês. Quarta-feira, às 9h09, nós estamos aqui. Compartilhe esse vídeo, curte, porque é um assunto de grande relevância que pode contribuir com muitas pessoas, tá? E acompanhe aqui, esse é um canal para divulgar o meu trabalho como mentora, como terapeuta, em outras linhas também, e como facilitadora em constelação sistêmica familiar. Mas eu sempre estou trazendo para você conteúdos que vão sim contribuir com o seu processo de evolução, com o seu autoconhecimento, com o seu desenvolvimento humano, tá? E é claro que para aprofundar, a gente precisa estar dentro de um processo, mas o que eu trago aqui já pode ser o suficiente para você dar o primeiro passo. Então é isso. Eu agradeço a atenção. A gente se vê quarta-feira. Até mais.